40 frases, 5 segundos para traduzir. Ou você acerta ou você aprende. Tema de hoje: Modal Verbs. Este exercício estimula seu raciocínio e ajuda a gravar o conteúdo de forma natural. Com o tempo, você percebe que montar frases em inglês fica cada vez mais fácil. Se ele vier, o que você vai fazer? If he comes, what will you do? If he comes, what will you do? Se chover, devemos ficar em casa? If it rains, should we stay home? If it rains, should we stay home? Se você está com fome, quer um lanche? If you are hungry, do you want a snack? If you are hungry, do you want a snack? Se eu estudar, vou passar? If I study, will I pass? If I study, will I pass? Se ela ligar, você avisa? If she calls, will you let me know? If she calls, will you let me know? Está indo bem até agora? E se perdermos o ônibus? What if we miss the bus? What if we miss the bus? Se está sol, vamos à praia? If it's sunny, shall we go to the beach? If it's sunny, shall we go to the beach? Se você não entender, vai perguntar? If you don't understand, will you ask? If you don't understand, will you ask? Se ele precisar de ajuda, você ajuda? If he needs help, will you help? If he needs help, will you help? Se está frio, você fecha a janela? If it's cold, will you close the window? If it's cold, will you close the window? Vai ficar mais difícil, se prepare. O que você faria se ganhasse na loteria? What would you do if you won the lottery? What would you do if you won the lottery? Você me ajudaria se eu pedisse? Would you help me if I asked? Would you help me if I asked? Se você fosse eu, o que faria? If you were me, what would you do? If you were me, what would you do? Para onde você viajaria se tivesse mais dinheiro? Where would you travel if you had more money? Where would you travel if you had more money? Você se importaria se eu abrisse a janela? Would you mind if I opened the window? Would you mind if I opened the window? Se você convidasse seu melhor amigo para este desafio, quem acertaria mais?
O que aconteceria se eu apertasse este botão? What would happen if I press this button? What would happen if I press this button? Se você fosse um animal, qual seria? If you were an animal, what would you be? If you were an animal, what would you be? Tradução secreta. Você iria se estivesse chovendo? Deixe sua tradução nos comentários e compare com as formulações de frases de outras pessoas. O primeiro comentário com a resposta ganha destaque. Seja rápido. O que você diria se ele te convidasse para sair? What would you say if he asked you out? What would you say if he asked you out? Você se mudaria se recebesse uma oferta de emprego melhor? Would you move if you got a better job offer? Would you move if you got a better job offer? Agradecimento aos comentários carinhosos que chegam a cada vídeo. O que você faria se perdesse suas chaves? What would you do if you lost your keys? What would you do if you lost your keys? Você aprenderia um novo idioma se tivesse a chance? Would you learn a new language if you had the chance? Would you learn a new language if you had the chance? Se você pudesse morar em qualquer lugar, onde seria? If you could live anywhere, where would it be? If you could live anywhere, where would it be? Você me contaria se algo estivesse errado? Would you tell me if something was wrong? Would you tell me if something was wrong? O que você faria se esquecesse sua carteira? What would you do if you forgot your wallet? What would you do if you forgot your wallet? Nesse método você aprende inglês fixando estruturas úteis do idioma. Você aceitaria se te oferecessem uma promoção? Would you accept if they offered you a promotion? Would you accept if they offered you a promotion? Se você tivesse um superpoder, qual seria? If you had a superpower, what would it be? If you had a superpower, what would it be? Se você pudesse ter um desejo, qual seria? If you could have one wish, what would it be? If you could have one wish, what would it be? Momento Quiz. Pergunta 4. Escolha a alternativa que traduz corretamente. O que você fez ontem? Resposta correta. What did you do yesterday? Para perguntas no passado simples com um tempo definido, yesterday, usamos o auxiliar did. Assista o quiz completo disponível em nosso canal. Se você tivesse um dia livre, o que faria? If you had a free day, what would you do?
If you had a free day, what would you do? O que você compraria se tivesse $1000? What would you buy if you had $1,000? What would you buy if you had $1,000? Quero saber o seu resultado. Está indo bem? O João perdeu o desafio para a avó dele. E você? Se eles convidassem você, você iria? If they invited you, would you go? If they invited you, would you go? Você viajaria sozinho se pudesse? Would you travel alone if you could? Would you travel alone if you could? Se ele ligar, devo atender? If he calls, should I answer? If he calls, should I answer? Se terminarmos cedo, podemos ir para casa? If we finish early, can we go home? If we finish early, can we go home? Se eu cozinhar, você lava a louça? If I cook, will you wash the dishes? If I cook, will you wash the dishes? Se esse é o seu primeiro vídeo, deixe iniciante nos comentários. Se você já assistiu outros, deixe veterano nos comentários. Aqui no canal você encontra playlists com desafios de tradução e quizzes para treinar inglês e evoluir de verdade. Confere lá! E se a loja estiver fechada? What if the store is closed? What if the store is closed? Se eu te ajudar, você me ajuda de volta? If I help you, will you help me back? If I help you, will you help me back? Se você tiver tempo, vai me visitar? If you have time, will you visit me? If you have time, will you visit me? O que você faria se perdesse o voo? What would you do if you missed your flight? What would you do if you missed your flight? Se você ver ele, pode entregar isso? Momento Quiz. Qual pronome interrogativo usamos quando há uma escolha limitada entre duas ou mais coisas? Resposta correta. Which? Assista o quiz completo disponível em nosso canal. If you see him, can you give him this? If you see him, can you give him this? Este exercício força você a pensar e ajuda a fixar o conteúdo em sua mente. Você verá que com o tempo, vai formular frases com mais facilidade. Você pediria demissão se odiasse seu trabalho? Would you quit your job if you hated it? Would you quit your job if you hated it? E aí, gostou do treino? Agora eu tenho uma pergunta poderosa para você. If you had a superpower, what would it be? Responde para mim aqui nos comentários, em inglês.
Um agradecimento especial a todos que deixam seu comentário de incentivo para mim. E não para por aqui. Vou deixar um vídeo aqui para você treinar mais o seu inglês e semana que vem tem vídeo novo no canal. Inscreva-se para não perder